terá tempo aproximado ali de 20 minutos. Já vou fazer a leitura do currículo dos dois, começando pelo Francis, vai ser o primeiro. Então, o Francis Barros, ele é formado pelo Aeroclube do Rio Grande do Sul, é instrutor de voo. Atualmente é piloto da Avianca, é também instrutor de voo, de ground school, simulador e checador. Sua experiência de voo hoje, 2.500 horas de monomotor, 300 de glider, 3.200 horas de duplo hélice, 5.500 de jato, totalizando aí 11.500 horas, soma-se a isso 800 horas de acrobacia, dos quais nessas ele tem 150 displays aéreos de acrobacia desde 98, foi membro da Czech Connection de 98 a 2007 como líder e ala, e atualmente é piloto da Challenger Red Bull Airways de 2015 até hoje. Alguns feitos notáveis aqui: primeiro lugar na categoria intermediária em competição nacional em Ribeirão Preto, 99, primeiro lugar na categoria ilimitada nos Estados Unidos, é o piloto com maior pontuação, piloto não americano com maior pontuação na categoria limitada também nos Estados Unidos, é 4 vezes campeão brasileiro de acrobacia de 2013 a 2016 e possui ranqueamento em competições aéreas na América do Norte e Europa. Já pulando direto aqui para o Jorge Rodrigues. Ele é piloto de linha aérea, atualmente voando Airbus 319, 320 e 321. É piloto de acrobacia aérea, instrutor de acrobacia aérea e piloto de demonstração aérea. Ele é elemento credenciado em prevenção da SPREV. Possui ensino superior pela Universidade Anhembi Morumbi em Ciências Aeronáuticas. Ele é sócio ativo da ACRO desde 2007, tendo sido diretor social, diretor de segurança de voo, vice-presidente e eleito presidente da ACRO em 2016. Então, aos senhores, a plateia está à disposição nessa dinâmica que a gente vai experimentar aqui agora, 20 minutos aproximados, e a gente dá um sinal aí quando estiver vencendo o tempo. Muito obrigado. Bom, eu e o Jorge a gente conversou antes. Como ele é mais inteligente que eu, ele vai conversar depois. E eu vou começar antes. Por quê? Porque quando o Coronel Caldas me ligou, ele falou assim: Francis, dia 1º, dia 20, 30 e dia 1º, tu pode vir com a gente numa coisa importante que a gente vai fazer? Eu falei: claro. Sobre o que é? Não, você fala 20 minutinhos lá sobre regulação. Eu falei: muito meu amigo, né? Eu achando que ele ia perguntar de coisas de voo, de manobras e tal. Não, que é regulação. Tá bom. Como eles sempre me atendem muito bem lá na casa deles, falei: vamos falar um pouquinho. Segunda coisa, não necessariamente o que eu vou apresentar aqui são coisas que eu, particularmente, Francis Barros, acredito, mas felizmente ou infelizmente eu estou representando hoje uma associação chamada CBA, Comitê Brasileiro de Acrobacia e Competições Aéreas. E essa comissão, essa associação, através do seu colegiado, apresentou essas ideias. Por último, eu gostaria de pedir para vocês, porque eu sei que vai ter, já quando eu entrei aqui, os caras falaram: te prepara que você vai receber a garrafada hoje. Calma, não vamos receber a garrafada, monólogo. Isso aqui tem que ser uma conversa entre amigos, porque, como eu falei, somos todos amigos aqui, participamos de uma pequena família chamada Show Aéreo no Brasil. E aí eu pergunto: o que está nos motivando a estar aqui hoje? Vou começar retribuindo a generosidade do Coronel Caldas para o Caldas. Coronel, o que está nos trazendo aqui hoje? Promover o show aéreo através de uma agenda de discussões sobre o tema, e existem inquietações que precisam ser melhoradas, né? Uma delas é essa que você está fazendo. Legal. Agora para um civil. Vadico, o que trouxe aqui? Me trouxe aqui o fato de saber que a intenção do ASA é colocar essa orquestra toda para funcionar de forma adequada e a gente aumentar a segurança de voo e ter o show aéreo de uma forma mais profissional e dar oportunidade a todos que vivem desse trabalho interessante, e com isso a gente ser mais feliz com isso que a gente ama. É a nossa proposta. Eu estou aqui por isso.
Legal. Eu adoraria fazer essa pergunta para todos vocês aqui, mas infelizmente eu não tenho tempo. Então vou dizer a minha opinião sobre o porquê que vocês estão aqui. Se resume a uma, e eu vou berrar várias vezes para ninguém dormir, palavra. Chama-se paixão. Ninguém está aqui, apesar de muitos viverem, inclusive disso, como o Adílico e outros, mas ninguém aqui é rico por causa disso. Então o que nos faz estar aqui hoje é a paixão pela aviação, é a paixão pelo voo. Isso tem que ficar muito claro. E outra, se engana quem acha que lá nos Estados Unidos, não, mas os performers lá vivem disso e tal. Olha, eu conheço a maioria deles. Os coitados estão preocupados se vão fechar as contas no fim do mês. Então, se alguém quer ganhar dinheiro a valer com esse negócio, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que está no lugar errado. Porque o que nos motiva aqui é paixão. Então, guardem isso, porque isso vai ser importante daqui a pouco. Porque vocês vão se perguntar, o que tem a ver isso com regulação? Então, qual é o roteiro? Nós vamos falar sobre demonstração aérea. Eu sei que deve estar ruim de ver, porque está claro, mas eu pedi para ligar as luzes propositalmente, para que a gente fique mais próximos, todos nós. Vamos ver o histórico, a situação atual, a regulação atual, que já foi bem falada aqui pelo pessoal, proposta CDA, as perguntas e a conclusão. Vou tentar guardar um espacinho maior para as perguntas, porque eu sei que tem bastante gente querendo falar sobre isso, e sobre outros temas também, quem tiver curiosidade, estou à disposição, tá? Então vamos lá. O que é sucesso? Me ajuda aí, comandante Albrecht. O que tu acha que é sucesso? É obter o êxito naquilo que você se propõe a fazer. Pô, é brilhante. Será que ele copiou isso do dicionário? Quase. Êxito, consequência positiva, acontecimento favorável, resultado feliz. Tá? Isso é uma descrição do dicionário. Resultado de um acordo, de um projeto, etc. Bom sucesso ou mau sucesso. Qual é a fonte? Dicionário online de português. Então, se alguém for no Google e pesquisar a definição de sucesso, é essa aí que vocês vão encontrar. O que é uma demonstração aérea agora? Quem quer me ajudar? Ninguém quer me ajudar. Isso é legal, é bem interessante. Denis, você que é meu amigo, me ajuda. Você vai se apresentar para o público. Não, a demonstração não precisa ter público. Você pode se apresentar um avião, ver as qualidades que o avião tem. Legal. Nós estávamos até observando algumas palestras e o conceito de demonstração é extremamente genérico. Muitas coisas podem ser ditas, mas por incrível que pareça, eu não quero entrar no conceito. Eu quero entrar numa outra coisa. A demonstração aérea pode ser um business project, ou seja, um projeto de negócio, ou ela pode ser uma competição de habilidades, egos e vaidades. Resumindo, isso pode acontecer. Eu sei que peço desculpas por não estar presente ontem. Hoje eu vou ter que sair mais cedo também. Isso não é uma falta de consideração por nenhum dos senhores palestrantes. Eu adoraria passar os 2 dias aqui, mas infelizmente, eu como também tenho que pagar minhas contas, eu sou funcionário da Avianca. E a Avianca é o meu principal patrocinador, então eu tenho que assumir alguns compromissos com eles. Então por isso eu vou ter que sair correndo. Mas, voltando, eu sei que vocês devem ter falado bastante disso ontem, mas eu quero mostrar uma coisa. Se demonstração aérea for competição de habilidades, egos e vaidades, eu estou fora. Por quê? Porque sempre vai existir alguém melhor do que eu. Quem busca esporte, quem busca competição, sabe disso. Sempre alguém pode ser derrotado. Então, numa atividade onde você voa a 400 km por hora, a 2, 5 metros, 100 metros de altura do chão, se você for trilhar o caminho da competição, você vai morrer. Ponto. Ah, mas quem é que disse isso? A história, não sou eu. Então, esse caminho aqui, ó, é um caminho que eu acho que nós não devemos seguir. Mas, enfim, eu não sou a voz da verdade. Eu acho que nós temos que seguir o caminho do business project. E aí sim, tentar conseguir alguma coisa. Com isso, eu acredito que nós vamos ter sucesso. Com isso aqui, ó, nós vamos ter insucesso. E eu tenho certeza que todos os senhores mais ou menos pensam como eu. Então, se eu tenho insucesso, se eu começar a trabalhar a minha máquina para isso aí, pô, legal, eu estou fazendo uma coisa. Então, o cara que compra um Extra 300, um Sukhoi,
um Pitts, um Christian Eagle, um Cap 10, um Decathlon, um Citabria, um RV, seja lá qual modelo que for, ele está trabalhando sim o seu primeiro aspecto, a máquina. E ninguém vai querer fazer um show aéreo de aero-bueiro, apesar de que o Albrecht já fez e eu já vi. Ainda ele é novo. Com 180 quando ele representava a fábrica, mas aí a fábrica tinha autorizado ele. Em 1990, não foi isso? Eu não era representante da fábrica, eu só fui o cara que fui buscar o avião lá. Tá bom, você ganhou umas pratas com isso aí, né? Um troquinho você deve ter ganhado. Mas o principal é o seguinte, foi uma boa apresentação e ele estava autorizado como um avião que tinha sido preparado para isso. Mas, só falando da máquina, isso aí não traz o sucesso. A gente ainda tem insucesso. Se eu tratar do meio, opa, Las Vegas, quem é que viu a corrida de Red Bull aí de Las Vegas? Estava lá? Aconteceu? 2 vezes. Que preju, hein? Mas os caras voaram, tentaram, mas quando eles viram que estava próximo do limite, não deu. Não adianta. Contra o meio, contra a natureza, não limite. E esse limite é o tal do meio. Mas se eu trabalhar só a máquina e só o meio, eu ainda continuo com insucesso. O que eu tenho que trabalhar também? Ah, o homem. Isso aqui parece papo de negócio de segurança de voo, que normalmente para piloto é chato pra caramba, né? Homem, meio, máquina. Mas a gente não tem que encarar esse troço como sendo chato. A gente tem que trazer isso para a prática. Qual é a prática? Por exemplo, o homem. Ontem eu fui para o bar, encontrei meu amigo, tomei uma garrafa de vinho, que eu gosto de tomar vinho. No outro dia eu cheguei com uma ressaca, dor de cabeça. Claro que não, porque eu bebi muito, não bebo muito, mas porque o vinho era de péssima qualidade. Eu tenho que voar? Pô, legal. Qual é o cara que mais teve experiência nos últimos anos, não digo geral, com acidente? Aqui, ó, vadio. Depois ele pode contar no café todos os acidentes que nós tivemos no Brasil e o estado de cada indivíduo nesses acidentes. Tá? Isso afetou o acidente em si? Não sei, porque eu não tenho a resposta da investigação. Nós não tivemos muitas vezes a investigação. Mas levamos entre nós, aviadores e participantes do meio, a concluir que realmente sim afetou. Ontem, vocês não sabem, desde que caiu esse avião na Colômbia, o que eu recebi de ligação de gente querendo saber o que aconteceu com o avião é impressionante. É impressionante. Eu só tenho uma resposta para todas elas. Infelizmente, eu não tenho condições de falar sobre o assunto. Depois que sair o relatório, eu vou poder dizer alguma coisa. Ponto. Agora, é só ligar a televisão e ver a quantidade de especialistas em regulação e em atividades falando. Não estou criticando os mesmos, não é isso. Mas é impressionante como o meio de comunicação traz a atenção para fatos como esses. E aí eu pergunto aos senhores, quantas demonstrações vocês fizeram e saíram na televisão desse jeito? Demonstrações bem-sucedidas em que vocês se prepararam, estudaram. Quantas vezes vocês estiveram no Fantástico, por exemplo? Eu nenhuma, eu corri 2 anos na Red Bull. Então, isso tem que ser considerado, tá? Só que muitos diriam que homem, meio e máquina já teria sucesso. Agora sou eu que estou falando, tá? Para mim falta uma coisa. E talvez vocês não concordem comigo, eu respeito. Mas para mim, a minha experiência mostrou que falta uma coisa. Sorte. Pô, sorte não existe, Francis. Isso é consequência dos nossos atos. É e não é. Porque o que eu conheço de piloto de show aéreo que deveria ter batido e não bateu pelo... Quem é que tirou ele dali? A sorte. Foi porque ele estava um pouquinho mais alto, foi porque a densidade estava boa. E outros excelentes, que a gente não sabe até, porque não foi investigado adequadamente, morreram, talvez por um travamento de comando, não pela imprudência ou negligência de uma manutenção preventiva mal realizada, mas sim por uma fadiga de material, uma coisa que não estava sendo aguardada, enfim. Por quê? Porque esse negócio que nós fazemos tem risco. Se alguém não quer ter risco, vá brincar de outra coisa. Ponto. O que nós temos que fazer é minimizar o risco. Eu já vou chegar na regulação, mas isso tem que ser entendido. Isso é que nem Fórmula 1. Não adianta chegar para o Bernie Eccleston e falar, olha aqui, ó, está morrendo gente na Fórmula 1, nós vamos ter que fechar.
Tá bom, só que aí todo mundo vai querer de volta, porque todo mundo quer ver o risco também. O que eles fizeram, inteligentemente, foi minimizar as perdas, mas o Júlio Bianchi morreu há 2 anos atrás. Ninguém fala sobre isso, mas ele morreu. Mesmo depois de tudo que aconteceu depois da morte do Senna, enfim. E talvez continue daqui a alguns anos, tomara que não, mas talvez alguém mais morra. Porque são atividades de risco. Agora, só porque elas são de risco, nós não vamos cruzar o braço e ficar esperando que alguma coisa aconteça para nos salvar. Então, esses 4 fatores eu acho que eles devem ser realmente, digamos assim, absorvidos por um piloto que queira, de show aéreo, que queira morrer de velhice, como nós temos alguns que nós temos que reconhecer. Vocês falaram do Praga, do Bertelli, ótimo, mas nós temos alguns vivos hoje em dia, que voaram a vida inteira, fizeram show a vida inteira e não são reconhecidos. E devem ser reconhecidos sim. Eu não quero citar nenhum nome, porque senão aí eu vou esquecer alguém, a minha memória é muito fraca. Estão apontando aí para vários, mas eu não quero isso. Por quê? Porque daí eu vou esquecer algum nome e vão dizer, pô, o Francis não falou, o Francis não gosta do fulano. Não é isso. Mas fica aqui a minha homenagem àqueles que viveram a vida inteira voando, show aéreo, inclusive os fumaceiros, e que estão hoje se aposentando e fazendo outra coisa. Estão felizes. Esses caras sim são importantes para a comunidade, porque eles têm experiência e capacidade para várias coisas. Vamos lá. Então, quando eu vou fazer um show aéreo, uma demonstração aérea, eu estou baseado na sorte que eu falei e no preparo. Se eu tenho o arrojo, o que é o arrojo? A gente brinca lá no sul que é o tênis do Michael Jordan. O que é o tênis do Michael Jordan? Eu gosto de basquete. Aí saiu o tênis do Michael Jordan, eu quero comprar o tênis do Michael Jordan. Aí eu compro o tênis e eu acho que eu sei jogar basquete igual ao Michael Jordan. É a mesma coisa que os aviões de acrobacia no Brasil. O cara compra um Extra 300 que custa $500 mil e ele não quer pagar 5, 10 mil dólares para um instrutor para dar instrução para ele, para preparar ele, para ele poder fazer show, porque ele acha que como ele tem o tênis do Michael Jordan, ele pode jogar basquete com o Michael Jordan. Isso é errado. E não é a regulação que tem que mudar isso aí. É a nossa consciência que tem que mudar isso aí. Através de várias coisas. A regulação ela vai ajudar sim. Mas as pessoas têm que entender que elas precisam de treinamento, que é o que a fumaça tem na sua essência. Ninguém é fumaceiro porque passou na junta lá que vocês fazem. Depois da junta, depois da seleção, como foi explicado aqui hoje pela manhã, existe um treinamento. E nesse treinamento, esse indivíduo pode, inclusive, não se qualificar. Digamos que talvez, eu acho que não aconteceu no caso da fumaça, mas pode ser que aconteça um dia, durante o treinamento, ele não se adaptar bem àquele tipo de voo e não se qualificar. Isso acontece na Red Bull, isso acontece na linha aérea, isso acontece em qualquer segmento da aviação. Então o treinamento é fundamental sim, e não adianta ter só o avião. Então é por isso que só arrojo não leva a nada, não vai fazer um bom show aéreo. Sorte, o cara é sortudo, tirou uma mega sena, também não vai adiantar. Porque se ele tiver arrojo e sorte, por mais que ele tenha sorte, os erros que ele vai cometer serão tão grandes que ele vai bater, mais cedo ou mais tarde. Então aí a gente começa a entrar no preparo. Qual é o primeiro deles? Manutenção preventiva. Todo mundo quer ter avião experimental para fugir das milhares de regulações que existem, porque realmente a regulação que existe para avião pequeno hoje inviabiliza qualquer aviação pequena. Porque, infelizmente, ela está muito parecida com a aviação de linha aérea. Isso é uma coisa que a gente pode mudar? Pode. Mas eu acho que não é culpa da ANAC. O pessoal da ANAC ele é nosso amigo. Ele, na verdade, é o nosso espelho. Felizmente ou não, quando houve a transição do DAC para a ANAC, hoje os representantes da ANAC são civis como nós. Tá, estou todo atrapalhado. Os caras me deram 3 minutos aí, eu estou recém começando. Tá? Vou tentar correr. Então, o negócio é o seguinte. Qual que é o ponto que eu quero enfatizar? Não vamos tentar esperar da regulação que ele salve o show aéreo. Quem tem que salvar o show aéreo somos nós com o que nós estamos fazendo aqui hoje, graças à iniciativa da fumaça. A iniciativa deles, da Força Aérea, conseguir botar todos nós numa sala de aula para que a gente possa refletir, pensar e daqui gerar uma semente, ideias que possam florescer a agenda do show aéreo. Agora, ficar esperando que a regulação da ANAC vai resolver a nossa vida, não vai. Manutenção preventiva, escolha da área, vocês já falaram, treinamento e meteorologia.
histórico. Teria filmes aqui, mas eu não vou mostrar, até porque é atividade com filme de acidente. Mas 3 acidentes no cenário internacional são marcos. Primeiro, o acidente de Ramstein, na Alemanha, foi aquele da flecha tricolor, que vocês já devem ter estudado. O acidente do P-51 de Reno, isso bem recente, em 2011. E o Sukhoi 27 na Ucrânia, em 2012. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver esses acidentes. Se queremos um business project, temos que aprender a nunca sobrevoarmos o público e nem realizarmos manobras que tenham suas trajetórias que possam resultar em caso de perda. Eu sei que todo mundo concorda, mas não é o que eu vejo no YouTube. Todo mundo aqui concorda com isso, mas quando eu vou olhar o YouTube, está todo mundo voando, fazendo... Eu sei que aquela passagenzinha de trás, assusta em todo mundo, é legal, todo mundo vibra, mas se vocês forem tentar fazer isso na América e na Europa, não vai rolar. Lá não acontece isso. Nós temos que aprender a voar sem isso. Tá? Situação atual. Existem praticamente 3 eventos nacionais por ano, poucos eventos regionais, a maioria deles concentrados em julho, outubro e novembro, e a regulação. Não me batam, tá? Não briguem comigo. Mas, hoje, a regulação para show aéreo, na opinião do CBA, é a mais favorável que já existiu. Por quê? Porque praticamente está tudo aberto. Não tem quase... Não é que não existe regra, existe. Aliás, 9001, próprio RBAC 61, vocês vão ver com o tempo uma coisinha, mas nunca teve, entre aspas, a regulação tão favorável. É certo, errado? Não sei. Nós podemos conversar depois. Mas o fato é que hoje a regulação está assim. Como é que nós vamos usar isso a nosso favor? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. RBAC 61, já devem ter falado, não tem mais a carteira. Isso aqui que é interessante, ó. Pode ser concedida pelo RBAC 61 de 2016, a critério da ANAC, autorização específica para a realização de voos para casos não previstos no parágrafo A desta seção, mediante solicitação formal do interessado. Exemplo, quero passar embaixo da ponte Hercílio Luz para fazer um filme para Red Bull de cabeça para baixo. Posso? Isso entra. Se eu pedir uma autorização para a ANAC, tal, se for estudado, não gerenciamento de risco, talvez me conceda. Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é que tudo pode, desde que exista um processo. Está errado? Eu até acho que está errado em algumas coisas, mas nós vamos ver depois isso aí. Eu só quero mostrar para vocês a realidade atual, tá? Depois, as carteiras da ES 91001, enfim. Voltando ao Business Project. Preciso de pilotos treinados, aeronaves adequadas, eventos adequados, áreas de voo protegidas, assessoria de imprensa, regulação apropriada. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque o meu avião, que não é meu, é da minha família, está como experimental não porque eu quero fugir da regulamentação, mas porque eu quero fazer upgrade nele. Os meus amigos que conhecem o meu Sukhoi, o próprio Riquelme que voou o Sukhoi, diz que meu avião não tem nada a ver com o dele, porque eu mudei tanta coisa como um carro de Fórmula 1 para tentar melhorá-lo, que se ele fosse uma aeronave homologada, eu não conseguiria fazer isso. Então vejam que a tônica ela tem que ser diferente. Eu não tenho que estar na aviação experimental para fugir da regulação, e sim para melhorar e aumentar as minhas revisões. Eu estou levando a minha hélice para Diamond de novo, uma MT de 270, 2,70 metros de diâmetro, é um monstro aquela hélice. O overhaul dela é de 6 em 6 anos. Em 3 eu estou levando ela. Por quê? Porque eu faço muito tumble, muita manobra giroscópica. Isso para mim é um desastre econômico. Mas eu tenho que fazer isso porque é a minha vida. Tá? Então, essa questão da manutenção da aeronave experimental é fundamental. E aqui eu quero lembrar mais uma coisa. O comandante Fernando Paes de Barros, que foi um mentor para mim, uma pessoa que eu admiro muito, e é uma pena que não esteja aqui hoje, me levou um dia para correr de carro, que agora ele corre de Porsche, quando ele pode, em vez de uma acrobacia. Quando eu cheguei lá, é uma coisa informal, eles chamam de Porsche Cup. Quem tem Porsche aí sabe o que é. Eu fiquei impressionado. Aquilo lá parece um circo de Fórmula 1. É muito mais legal que um evento de acrobacia. Aí eu fiquei pensando comigo, poxa, nós num show aéreo reunimos aviões que são caríssimos. Valem 2, 3 Porsche. Depende da Porsche, claro, se for uma GT3 não. Mas essas Porschezinhas mais simples são caríssimos.
E os caras têm um circo, eles se apresentam de macacão, mulheres bonitas com guarda-sol, champanhe para os convidados, área VIP. Como é que é um campeonato de acrobacia? 37 graus, todo mundo fedendo a filtro solar, suando, só mulher feia em volta, desculpa. Eu sabia que elas iam ficar bravas, eu fiz de propósito. Desculpa, é que vocês não estavam lá, é por isso. Vocês não estavam lá. Então assim, olha só, pessoal, só para mostrar para vocês que eu falei o seguinte, tem alguma coisa errada. O que está errado? Nós temos que transformar isso aqui num circo, não num voo. Não adianta eu me matar, quer ver? Vou fazer uma outra homenagem ao comandante Carlos Zedo. Para mim, o mais bem sucedido piloto de show aéreo do Brasil. Por quê? Você já viu o Carlos Zedo fazer um tumble? Você já viu ele fazer uma puxada com 8G negativo? Ele não faz, ele só faz raso, tunon, looping, cubano, runner no máximo. Ele chega sempre perfumado depois dos voos. Eu vou voar, faço rolling loop, 8G negativo, chego todo cansado, suado, e eles aplaudem mais do que Carlos Zedo. Então ele entende muito mais do show aéreo do que eu. Não adianta eu fazer um rolling loop que só 10 caras do mundo fazem. Ninguém presta atenção, ninguém sabe. A minha mulher falava, vocês na Red Bull nunca vão ser como a Fórmula 1. Pô, aquilo me deixava mordido. Por quê? Porque a diferença entre a Fórmula 1 e a Red Bull é que todo mundo já teve a experiência de dirigir um carro. E na Red Bull ninguém sabe quão difícil é pilotar um avião. E com o tempo eu comecei a perceber que ela tinha razão. Aliás, como tudo na vida, né? Como sempre, né? Como sempre. Bom, então aqui, ó, continuando. Produto. A gente precisa de um produto que nós não temos hoje. Para quê? Para esse produto gerar grana. Para quê? Para essa grana virar a trazer patrocinadores. Tá? Estou available aí, viu? Esses patrocinadores vão gerar a engrenagem que vai trazer condições para se criar mais um produto. E aí, se criando mais produtos, a gente vai ter mais agenda. Porque o que falta hoje é picadeiro para a gente. Nós temos excelentes pilotos aqui, eu conheço todos vocês. Vocês não perdem para ninguém no mundo. Só que qual é o picadeiro que a gente tem hoje? 2 ou 3 por ano? Enfim. Proposta CBA, para finalizar. Quantos acidentes as habilitações evitaram? Primeira coisa. Como julgar se um piloto é capaz de executar uma tarefa tão específica e com tão elevado gerenciamento de risco? 3. Como monitorar se os pilotos estão se mantendo treinados? Porque não adianta eu criar uma lenda e parar de voar. O Francis Barros. O Francis Barros faz tudo, pode chamar ele. Eu estou 2 anos sem voar. Vocês acham que eu estou apto a chegar e fazer um show aéreo? Não estou, não adianta. Esse business é complicado. Tá? Então, o CBA entende que muito poucos acidentes foram evitados por habilitação, para não dizer todos. Pois a maioria das demonstrações pelo Brasil ocorrem ilegalmente e nos casos de eventos legalizados, normalmente os diretores de operações conhecem todos os pilotos convidados. O que vem mudando isso aqui com o tempo. Cada vez tem mais evento com menos piloto conhecido. Por isso entendemos que o ponto crucial é a escolha e a homologação do diretor de operações do evento, uma figura que lá nos Estados Unidos é chamada de Air Boss. Esse sim é o ponto. Em vez da gente ficar focando no piloto, a gente tem que focar no Air Boss. Vou fazer um elogio. Em 2012, nos 60 anos da fumaça, quem que era o Operações lá? Não era tu? Esse cara talvez tenha evitado um acidente. Por quê? Chegaram 2 F-18, 2 caras começaram a competir para ver quem é que voava mais baixo, e ele um dia chegou para os caras e falou, chega, o limite de vocês é aqui. Se eu ver mais alguém passando abaixo desse limite, eu vou mandar posar. É verdade ou é mentira essa história? Não foi romântico, mas foi. É que tinha o cara no cangote dele, tá? Mas a verdade é essa. Então o Air Boss é a figura fundamental do show aéreo. Segundo, entendemos que apenas as associações representativas legalizadas, Jorge representando a ACA, o CBA e talvez algumas outras que possam surgir, são capazes de tecnicamente julgar adequadamente os seus pilotos e associados, desonerando assim a máquina pública de capacitar e manter treinados os seus representantes e inspetores. Para isso, seria apenas necessário um canal estreito entre as associações e a autoridade
para que esta guiasse adequadamente as associações. E por fim, entendemos que as associações são capazes de saber, através de um colegiado, os status de cada piloto associado, e assim manter um constante monitoramento. Ou seja, pelo exposto acima, entendemos que o CBA seria responsável por um selo de qualidade, ou podem dar o nome que quiser, que daria 3 níveis de capacitação. Isso é uma outra coisa que lá nos Estados Unidos acontece, como você sabe, na Europa também, e aqui não acontece. Aqui o cara é autorizado do voar aéreo, com exceção lá do domingo aéreo, dos portões de vocês, normalmente ele já está autorizado a qualquer altura. Lá fora não é assim. A gente começa com uma altura mais alta, aí vai ganhando experiência, depois desce um pouquinho, e por último a gente voa lá embaixo. Tá? O CBA já tem esse modelo regimentado, ele tem um colegiado de 9, por incrível que pareça, dos 9, 2 morreram em acidente aéreo. Podemos falar isso em outra palestra, mas é outro tema. E aí, esse colegiado vai dar esse selo de qualidade para se o piloto deve ou não começar e vai monitorar o piloto. A ideia seria começar a 1.000 pés, depois baixar para 500. E por último, por incrível que pareça, parece um contrassenso, mas a ideia é que se é contra também essa limitação de 200 pés. Por quê? Primeiro, porque 200 pés não vai salvar ninguém. Se o cara se enrolou, ele vai se enrolar e vai bater. Segundo, se o cara é chão a chão e tem experiência, ele sabe o que está fazendo. Ele tem que se preocupar com o chão, não com os 200 pés. Se preocupar com 200 pés é um fator a mais de workload. E se a gente comparar com as demonstrações dos Estados Unidos, vocês podem ver que eles não têm esse parâmetro de 200 pés. Agora, isso aqui tem que ser discutido, não é ponto final, tem muita ideia contrária a isso aqui, mas enfim, é uma da maioria do entendimento de que os 200 pés não se faz necessário. Os requisitos para se obter diferentes selos seriam dados pelos examinadores, e enfatizamos, aqui que é o importante, que a figura mais importante do evento seria o diretor de operações, que necessitaria ter sido um piloto de demonstração aérea para ter conhecimento técnico capaz de groundear qualquer piloto. Este sim deverá ser homologado pela autoridade. E aí vem o seguinte, o Matheus falou, mas o cara não pode ser um piloto privado, se ele for preparado? Até pode, só que dificilmente, por mais preparo que ele tenha, ele vai ser um piloto que conheça quando a coisa está fugindo do preparado, digamos assim, ou não. Tá? Eu só quero fazer uma comparação para vocês. Quando a gente voa competição aérea, quem é que voa competição aérea e levanta o braço, por gentileza? Pouca gente, eu achei que mais gente competisse, mas enfim, quando a gente voa competição, não tem um treinador lá no chão, não tem um coacher lá embaixo, não tem um juiz lá embaixo. Por que o show aéreo é diferente, se a dinâmica é muito parecida? Então, na verdade, quando nós vamos fazer o treinamento de show aéreo, ou no próprio show, nós temos que ter alguém, uma auditoria. Por exemplo, empresas pagam milhões de reais para fazer uma auditoria. Então, por que a gente não pode ter uma auditoria até de graça para dizer se a gente pode continuar voando ou não? Isso não é demérito para ninguém. E essa proposta foi apresentada já desde 2013 em reuniões com a ANAC. Ela não é, digamos assim, unânime. Nós temos o nosso diretor de voo de formatura, o comandante Gustavo Alves, que é, inclusive, responsável por um dos pontos de voo de formatura que estão em aberto. E ainda o tema é tão crítico, digamos assim, que nós não chegamos num consenso. Mas nós entendemos que, por exemplo, eu, quando vou em formatura, a gente tinha 4 cheques na época. Era para fazer ala 2, líder 2, ala 1, líder 1. Era uma confusão aquilo, aí não tinha checador. Aí uma vez foi o Flame e o Daigoni correndo lá para nos checar. Enfim, aí eles entravam no avião, coitados. Eu acho que era mais perigoso para eles do que aquilo na inspeção, porque eles não conheciam o avião e ficavam voando perto, 2 aviões em acrobacia a 2, 3 metros de distância. Ou seja, eram uns negócios assim que cumpriam com o requisito, mas se a gente for pensar tecnicamente falando, não sei se era o mais adequado. E nós também gostaríamos de mudar os prazos, né, que foram requeridos por 30 dias, o pessoal da ANAC já explicou que eles têm dificuldade e tal, o DCEA também tem dificuldade de emitir o NOTAM, mas enfim, isso é um entrave comercial para a execução de um show aéreo, esse prazo burocrático. Mas o fato é que a gente entende. E para finalizar a ideia aqui, eu queria para vocês da ANAC dizer e mandar a mensagem que nós estamos do lado de vocês. Nós não estamos aqui para bater, a gente acha que tem algumas coisas que não estão certas, mas vejam que nós mesmos, como sociedade civil, ainda não nos organizamos para saber o que pedir. Então eu acho que o caminho melhor é o do diálogo entre os nossos associados,
entre as outras associações e com vocês. Assim, todo mundo caminhando de mão dada, a gente vai chegar num denominador comum. Mas qual é o objetivo que eu queria falar hoje? Kennedy falou, não perguntem o que a América pode fazer para vocês, e sim o que vocês podem fazer para a América. O que nós podemos aqui fazer pelo show aéreo? Perguntas? Bom, vocês viram, meu nome é Alex, tenho paixão, eu acho que a paixão é séria, tenho uma grande admiração sobre a Força Aérea, também pela questão de a vida aparece, acho que tem a minha formação, você veio mecânico, minha cabeça com 13 anos, você tocou justamente o passageiro frequente da vida. Gostei. Mas tem uma coisa que me incomodou um pouco. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais o que é sorte. Difícil eu definir, mas eu vou te dar um exemplo. Na verdade, como engenheiro, eu também fiz engenharia mecânica, infelizmente não concluí, porque precisei sair para a aviação. Esse aspecto, na verdade, não existe para nós engenheiros, né? Porque, na verdade, sempre existe uma origem. Mas a sorte, quando eu me refiro, são aqueles elementos, aqueles fatores da equação, do algoritmo, que estão fora do nosso controle. Pô, mas o que estaria fora do nosso controle? Eu tenho um amigo, por exemplo, que comprou um avião relativamente novo, que tinha sido testado, homologado, enfim, e ele estava voando e do nada ele teve uma fadiga estrutural e quebrou o avião. Então, por exemplo, isso poderia ter sido analisado antes? Poderia. Só que ele, como piloto, dentro do escopo dele, fazendo todas as manutenções preventivas, todos os procedimentos recomendados pelo fabricante, sendo um cara extremamente criterioso, mesmo assim, aquilo pegou ele. E ele não teve margem de altura para conseguir sair de uma manobra porque ele tinha trancado um comando. Então, o que você me diria? Ah, então ele poderia ter voado mais alto. Poderia, só que partindo desse pressuposto, todo mundo tem que voar alto e não vai ser um show. Então, o que eu quero dizer é que por mais que a gente prepare e queira não se colocar em situações de risco, e isso é o grande segredo do piloto show aéreo, eu escutei uma vez o seguinte, que o grande piloto show aéreo não é aquele que se arrisca mais ou que faz manobras mais difíceis, mas aquele que consegue ser o melhor ilusionista. Por mais que eu queira ser o melhor ilusionista, muitas vezes eu vou acabar me colocando em situações que alguns fatores que não dependem de mim podem colocar minha vida em risco. Talvez seja isso que eu queria dizer assim com a sorte. Não sei se explicou a pergunta. Dois sentidos, Claro. O senso comum e o técnico. Eu entenderia a sorte que você colocou como imponderável. Exatamente. Muito bem colocado. Só os dois, só uma curiosidade, quantos pilotos de acrobacia e show aéreo tem hoje no Brasil? Olha, uma boa pergunta, mas eu posso te dizer o número de associados do CBA. Cris, 250. Bom dia a todos. Levando em consideração que boa parte dos que estão aqui no auditório, pilotos de acrobacia, tiveram passagem pela ACO também, sócios, giramos em torno praticamente desse mesmo número, 200. Porém, ativos, os sócios ativos, temos 15, 20 sócios ativos. Então, aproveitando o gancho, bom dia a todos, prazer, meu nome é Jorge Rodrigues e vou aqui falar um pouquinho sobre acro, né? Poxa, dividir o palco ao lado de um ídolo, particularmente meu, é uma responsabilidade muito grande e gostaria de agradecer a oportunidade a todo o pessoal da Fumaça e vamos falar um pouquinho hoje sobre regulamentação de competência acrobática, a visão da acro. Muitos devem se perguntar, quem é Jorge? Né? Isso pode se responder facilmente de uma forma. Na década de 80 e 90, quando o show aéreo estava no auge no Brasil, diversos eventos, eu era um garoto que estava do outro lado da grade, vendo muitos dos shows aéreos dos senhores. Então, isso que me motivou a estar aqui hoje, bem como toda essa garotada nova que está chegando aí. Então, eu acho que isso traduz um sentimento pela acrobacia que todos nós temos e é a mesma luta que caminhamos aí desde o nosso início. Bom, assumi a Associação Brasileira de Acrobacia Aérea em 2016, esse ano. Temos muita coisa ainda para melhorar, temos muita coisa para resgatar e temos aí um caminho muito extenso.
mas eu acredito que sozinhos somos fortes e juntos acredito que invencíveis. É incrível, porque tudo que o Francis falou sobre a visão do CBA, muitas delas são as mesmas que eu vou acabar repetindo aqui. Então, por ser redundante, acho que talvez eu não precisaria repetir. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a ACRO. O que é a ACRO? Associação Brasileira de Acrobacia Aérea. Quais são os objetivos, propostas, regulamentação interna, competência acrobática, agradecimentos e contatos. Bom, o que é a ACRO? Associação Brasileira de Acrobacia Aérea. Como o Denis me perguntou, poxa, quantos associados a ACRO tem hoje? Pois bem, é só perguntar para cada um dos senhores qual a passagem que os senhores tiveram pela ACRO, em que tempo ou que época os senhores passaram pela ACRO. Por mais que sejam inativos, os senhores tiveram uma passagem pela ACRO. Então, podem sim ser considerados como integrantes ou ex-integrantes. A ACRO foi fundada em 1978 no Rio de Janeiro, nas dependências do IDAC, com o objetivo de regulamentar, fomentar e incentivar a acrobacia aérea brasileira. Eu sempre falei aqui, até falei no coffee break aí com o pessoal da Fumaça, o DNA da ACRO é militar, porque o primeiro presidente da Associação Brasileira de Acrobacia foi nada mais nada menos que o Coronel Braga. Então, a ele, a gente pegou muito boa parte da doutrina da acrobacia militar, integrando a civil e recebendo aeronaves para fomentar e incentivar para aqueles que ainda não possuíam seu vetor próprio para treinamento. E desde então, de 88 para cá, passaram por diversas gestões e estamos aqui em 2016, continuando, dando a continuidade, talvez de forma diferente ou de uma forma nova, mas estamos dando continuidade ao quê? A acrobacia aérea brasileira. Objetivos que temos? Temos manter atualizado o quadro social, né, aqueles que continuam nessa luta, né, da ACRO, portas abertas a quem quiser voltar na ACRO, seguir regulamentação interna da associação, temos regulamentos internos também, promover o treinamento de acrobacia aérea de recuperação de atitudes inadvertidas, possuímos Super DK para essa finalidade, promover os campeonatos brasileiros de acrobacia aérea. Muitos dos senhores que estão aqui presentes, muitos competiram pela ACRO, muitos competiram em diversos campeonatos. A ACRO realizou aproximadamente 24 edições de campeonatos, divididos em etapas por ano, ou seja, podemos considerar 24 anos de competição no Brasil. Exatamente, o Vadico aqui pode me dizer muito melhor, que ele acompanhou muitas delas. Eu acredito que talvez seja o cara mais graduado para responder com relação a competições feitas pela ACRO. Quem sabe, a partir de 2017, podemos juntos voltar essa história, continuar juntos, continuar fazendo as próximas edições, dando continuidade à 25ª edição do Campeonato de Acrobacia. Manter a representatividade brasileira perante a FAI. Bom, FAI, Federação Aeronáutica Internacional, ela que dita e regulamenta as competições internas. Falamos aqui sobre acrobacia, falamos sobre show aéreo, mas também falamos sobre competição. O nosso treinamento é focado a formar o piloto de acrobacia, formar o piloto de competição e futuramente doutriná-lo a seguir na vida do show aéreo. Propostas: formar os novos pilotos da ACRO de competição e demonstração aérea, que eu acabei de dizer. Temos pilotos antigos, as portas estão abertas para recebê-los novamente. Organizar, no mínimo, um campeonato brasileiro por ano. Vocês sabem a atual cenário econômico e a logística que demanda fazer uma etapa de campeonato. Querendo ou não, demanda muito gasto, não é tão barato. Então a gente, com certeza, agregando parcerias, quem sabe aí a gente possa, a partir do ano que vem, ativar a 25ª edição do Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea. Organizar, no mínimo, um treinamento coletivo ACRO por ano. Também sou oriundo da linha aérea, como o Francis falou, sou uma empresa concorrente até do Francis, mas é claro que a gente segue a mesma vida. Então é muito difícil você descer do Airbus e disponibilizar 1 ou 2 dias de folga para treinar um punhado de 3 alunos ali. Então muitas vezes já aconteceu. Eu peguei folga de sábado e domingo para treinar 4 alunos ao mesmo tempo. Então eu promovi um treinamento interno, passei algumas regras, um treinamento teórico ali, olha, a Areste, tal. Muitos já tinham um treinamento da acrobacia básica. Então durante o fim de semana eu consegui efetuar um treinamento, para mim foi muito gratificante. Foi pequeno, não tinha público,
trabalhei com aproximadamente 5 alunos, 6 alunos que seja, durante o fim de semana consegui voar, consegui dar um pouquinho mais de instrução sobre o que é a acrobacia de competição a eles. Isso é um treinão. Disponibilizar a ANAC o quadro de habilitações internas atualizadas. Eu já tinha até falado com o Matheus durante o último show aéreo, ano passado em Bauru, com o vídeo do Coronel Marcos Pontes. Olha, a gente tem a possibilidade de fazer uma espécie de intranet, de manter o quadro dos sócios atualizados, dos nossos pilotos, e disponibilizar as habilitações que cada um tem. Se o cara tem arco, se o cara é instrutor, se o cara é demonstrador. E é acesso simples por login. A gente basicamente passa a senha, né, que tem acesso ali. Olha, os pilotos da ACRO são esses, a lista está aqui, ele tem tais habilitações. Algo simples, pode ser disseminado às outras associações, não é uma coisa somente da ACRO. É só uma ideia, uma proposta que pode ser disseminada aí para quem quiser usar. Tá? Participação em demais competições nacionais e internacionais. Poxa, o Francis organizou muitas competições ali pela Academia da Força Aérea. Muitas poderíamos ter competido, mas infelizmente, devido à impossibilidade de termos a aeronave disponível, não pudemos e cancelamos, infelizmente, ali a ida da competição. Não temos nem possível para competir entre outras associações nacionais e internacionais, por que não lá fora também? Exposição da ACRO nos eventos aéreos. Poxa, muitos eventos a ACRO disponibilizou uma aeronave com uma bandeirinha da ACRO, os alunos, os diretores, para expor a quem quiser entrar no mundo da acrobacia aérea como fazer. Lógico, cara. Representatividade brasileira perante a FAI em competições internacionais. Pois bem, nós temos ir lá fora e falar um pouquinho sobre a competição no Brasil. Através aí, temos aí nossa presidente da CAB, Comissão Aerodesporto Brasileiro, temos a representatividade da FAI através deles. Eu acredito que a gente pode divulgar um pouquinho do que a gente faz no Brasil e mostrar para o mundo. Temos aqui muitos talentos, muitos novos começando, asas que voaram no passado. E a ACRO se responsabilizará pelos seus pilotos e seu quadro associativo. Por que eu escrevi isso aqui? Porque simplesmente, como não temos uma carteira, algo que regulamente a acrobacia, então a gente precisa ter algo interno. Ou seja, a gente tem um regulamento interno e é aqueles que os nossos pilotos seguem. E através deles, a gente manda as habilitações via intranet para a ANAC. Também feito através de lista, mandar uma lista, olha, esses pilotos tais, tem tais habilitações, eles estão aí disponíveis a competitivo, acrobacia ou demonstração aérea. Regulamentação interna. Estatuto social. Bom, estatuto social não é novidade nenhuma, ela está disponível para visualização dos senhores no nosso site. Depois eu, no final da sessão, vou passar o link para acesso dos senhores. Habilitações. Para alguns que não conhecem aqui, não são só habilitações de acrobacia e show aéreo. Possuímos aí, destrinchando 5 habilitações. ANACRO, que corresponde ao instrutor de voo de acrobacia, DEMAER, demonstração de acrobacia aérea, FORMAER, voo em formatura, e checador. Ao comandante Flaco que me perguntou no happy hour, como poderia ser um instrutor de acrobacia? Como você poderia ser instrutor? Está aqui respondendo. Vamos lá. Curso teórico mais prático. Não tem uma exigência da ANAC para saber o número exato de horas. Hoje, giramos em torno de 10. É uma atividade antiga da ACRO, das últimas épocas. INACRO. Ministramos curso teórico no INACRO, basicamente para passar metodologia de como é ensinar acrobacia para os que estão chegando agora. Que requerimos possuir INVA, que é o curso de instrutor de voo pela ANAC, e habilitação ACRO, ou seja, ter INVA e ser piloto de acrobacia. Algo não tão impossível, bem simples. Basta você passar tudo aquilo que você aprendeu e o que você gosta aos que estão chegando agora. DEMAER, bom, a Francis também falou. DEMAER, a gente tem a prerrogativa de pedir, possuir a habilitação ACRO, quem sabe? Eu acredito que exigindo mínimas 500 horas totais de voo, sendo 150 horas de acrobacia e 10 demonstrações homologadas. O que é demonstração homologadas a 1000 pés? A gente entende que a demonstração precisa ser reconhecida. Então, a partir do ano que vem, talvez a gente vai disponibilizar um formulário onde vamos passar para o organizador do evento as habilitações desse piloto que está sendo enviado, piloto da ACRO que está sendo enviado para fazer a demonstração, e esse organizador vai fazer o feedback.
respondendo questões simples como: esse piloto de acrobacia, ele fez uma boa apresentação, fez uma apresentação segura, ele respeitou os limites de 1000 pés, ou ele respeitou os limites de 500 pés, que seria a tema bravo, depois eu vou explicar aos senhores qual a diferença de cada uma. Então, um feedback para o organizador: olha, o nosso piloto demonstrou essa proficiência, foi seguro, fez um bom show. Então, acredito que com essa documentação, em 10 demonstrações, não é só um show aéreo, ou seja, o cara pode fazer uma demonstração ou duas no mesmo dia. Muitos dos senhores às vezes voam mais de uma vez numa demonstração. Então, basicamente, 10 demonstrações homologadas é o que nós entendemos. Se fica um pouquinho difícil de entender, é um pouquinho complexo, mas a gente, no coffee break, a gente consegue responder isso melhor, porque com o tempo um pouquinho contado. Demar Bravo, talvez, como o Francis falou também, não vamos direto para 0 pés. A gente começa com 1000, 10 demonstrações, depois desce para 500, mais 10 demonstrações. Né? Então, ou seja, tem uma sistemática, o cara não sai por aí fazendo uma demonstração só tendo habilitação acro, a gente tem uma regulamentação interna. E a última, a gente colocou aqui, low-line estipulada pelo organizador, ou seja, a gente, hoje em dia, é praticada 200, 300 pés, a maioria dos shows aéreos, então acredito que a low-line ficaria estipulada pelo organizador, para esse piloto experiente que já possuiu todas essas requerimentos anteriores. Um detalhe muito importante aqui, uma pergunta que poderia ser: tá bom, o cara tem aí as suas 10 demonstrações homologadas, só que ele trocou de aeronave. Nós sabemos, cada aeronave ela tem uma especificação, tem um tipo de pilotagem, ou seja, se o cara, porventura, tem 10 demonstrações e trocar de aeronave, a contagem zera, o número de demonstrações homologadas que inicia, ou seja, ele começa a mesma coisa com a nova aeronave. Isso a gente implementou para a segurança de voo mesmo, do próprio piloto. Vamos passando. Checador. Basicamente a gente ministra um curso teórico para o cara, dizendo o que você tem que cobrar para um piloto de acrobacia. Possui mínimos 500 horas totais, acro, inacro e um curso ANAC de examinador credenciado. Bom, acredito que com relação ao curso de examinador credenciado, a ANAC ela disponibiliza anualmente esse curso e a gente pede para ser checador tenha esse curso pela ANAC. Foi formatura. Estava conversando com o Laerte aqui agora, durante o coffee break. Não tem também um número específico de horas requeridas para você começar a prática de voo em formatura? Julgamos ali, proposta, 10 horas, quem sabe? Possuir habilitação acro, com no mínimo 500 horas totais, 50 horas de acrobacia. Voo em formatura, quem sabe convidar os pilotos da Esquadrilha Céu aí para ministrar o curso de voo em formatura para os pilotos interessados que estão chegando aí, né, os pilotos militares, quem sabe, abrir esse espaço para os senhores conseguirem formar esse pessoal novo que está chegando aí. Só apenas um esclarecimento do geral. Um voo de formação seguro, existem 2 qualificações: de líder e de ala operacional, sendo aprovado ou não. Por isso tem que ficar sempre bem claro para pensar um voo de formação. Claro. Sim. A gente conhece essa questão da liderança, mas é fundamental. Sim. Como até o Francis tinha citado, existe uma especificação que também falaram que talvez tenha sido extinta, né? A gente, quem sabe a gente possa reativar e possa implementar um projeto, uma proposta, chamar os senhores para a gente junto formalizar isso e promover um treinamento aí para os nossos interessados, né? E acredito que é isso, né, que eu tenho a dizer sobre a arte. Falei um pouquinho sobre as regras, desculpem se eu falei um pouco rápido, porque a gente está com o tempo passado, falta aí menos de 3 minutos, 4 minutos que seja, mas eu queria deixar aqui agradecimentos ao pessoal da Esquadrilha da Fumaça pela oportunidade de estar aqui falando, agradecimentos ao CDA, agradecimentos a todo o público presente, né? E deixar aquela seguinte mensagem, não deixei nenhuma mensagem pré-formatada porque eu gostaria de falar ela agora. Simplesmente, as portas estão abertas a quem quiser vir conhecer a Associação Brasileira de Acrobacia Aérea, quem quiser juntar, quem quiser voltar, quem quiser agregar, estamos abertos, estamos com as portas abertas para receber novos pessoas que já passaram, então, de coração, nós temos as portas abertas. Mais uma vez, reiterar os agradecimentos aos integrantes do Esquadrão de Demonstração Aérea
à organização ASA Brasil e a todos os presentes. Finalizando aqui também, temos os nossos contatos. E-mail, contato@acrobrasil.com.br, temos o site está atualizado, acrobrasil.com, e o Facebook, redes sociais, Acrobrasil, em maiúsculo. E é isso. Obrigado.